Não baseie qualquer decisão de investimento no conteúdo deste vídeo. Não estamos registados como analistas ou consultores de investimento em nenhum país ou entidade oficial. A informação prestada neste vídeo é de caráter geral e informativo e não constitui aconselhamento financeiro. Nenhum dos participantes deste vídeo assume qualquer responsabilidade por erros e omissões, nem por danos financeiros sofridos pelos espectadores ou qualquer outra pessoa. Faça sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. Bem-vindos ao 41º episódio do Ações e Companhia. Comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá, olá. Como é que estamos? Olá, tudo impecável. A língua já estava presa outra vez. O Gonçalo ali a ver o seu copo de vinho. É verdade. E o Diogo a sua cerveja. Muito bem, olha, a minha água, vamos já que estamos nisto. Como é que está, malta? Impecável, mano. Sempre bem. A semana está a ser boa, inverno. Notícias, há notícias? Há sempre notícias. Sim. Tem havido tanta coisa que uma pessoa já nem sabe. Uma interessante é a Tesla ter subido 55% no mês. Isso é incrível. Isso é uma notícia. E continua, ainda não parou. Pois, quando é que vamos call it tops outra vez? Da outra vez acertámos. Dissemos que estávamos lá em cima. Bem, aos olhos de hoje não sei se acertamos. Acertámos temporariamente. É, pá. 1,2 trilhões é qualquer coisa. Muita massa. São duas Berkshire. É verdade. Quanto é que são todas as outras produtoras? Não. Montadoras? Todas as outras marcas de automóveis juntas, sabem? É menos? Sim, é bastante menos do que isto. Isto, por exemplo, a Tesla com 5% do capital conseguia comprar a Stellantis, que tem a Fiat e a Peugeot, e a Opel, e a Chrysler, e a Jeep. Imagina, com menos do que 5% até. Eu até acho que deviam fazê-lo. Eu ouvi alguém... Porquê que diz isso? Porquê? Porque acho que o valor da ação está estupidamente alto e todos os negócios que eles consigam fazer à custa da ação deles é gerar mais valia. Sim. Agora, resta saber se iam aceitar ou não. Eu perguntei isto ao Diogo porque já agora gostava de saber essa, porque há uns tempos atrás ouvi alguém no Twitter a dizer que era interessante a Tesla comprar a BMW. E depois um bull da Tesla dizer para que fazer o diversification? Para que eles vão comprar a BMW se são muito melhores? Obviamente isto é discutível, mas é um ponto de vista também interessante. Aliás, eu acho que eles deviam comprar todas as empresas, toda a concorrência, diluíam os acionistas em 50% e depois tinham um monopólio da indústria automóvel no mundo. O problema é que não nos deixavam fazer isso. Provavelmente não deixavam. Mas olha, uma coisa que dificilmente alguém acharia que era uma diversification seria comprar a Ferrari. E a Ferrari também só seria para aí 5% do market cap da Tesla. A Ferrari vale 43 bis. Portanto, quem dólares dá para aí 60. É a Exor é controladora ou não? Não é controladora, a Exor tem 24% e depois a família Ferrari, aliás, um tipo da família Ferrari tem 10%. Provavelmente nenhum destes acionistas teria vendedor, mas repara, a diferença de market cap é tão abismal que a Ferrari só vale 5% da Tesla, que é incrível. Uau! Entretanto, a Rivian, não sei como é que ele se diz, que é a empresa de carros elétricos da Amazon, anunciou que vai fazer o IPO. Eu não sei se o IPO não é mesmo esta semana. A 60 bis. Carros elétricos da Amazon. Ok. É financiada pela Amazon, é uma empresa à parte, acho que tem 30% de stake ou uma coisa assim. E que, pronto... O que é que faz? Eu acho que ainda não. Eu acho que não tem vendas, pelo menos, ou não teve o ano passado. Mas acho que a empresa até já tem 12 anos. Portanto, acho que ele já tem tecnologia
Agora não sei se já tem carros tipo em produção nas estradas mesmo a funcionar. Tem uma encomenda de 100 mil carros ou veículos da Amazon. Eu estava aqui a tentar procurar no telemóvel, por isso é que estava aqui a olhar para o lado. Esta semana mandaram um carro, e que não tem nada a ver com ações, mas acho que da Citroën, pequenino, que custa 7 mil euros, que nem precisamos ter carta de carro, é só carta de moto, e que a parte da frente é igual à parte de trás, portanto, por isso é que eles conseguem que a coisa seja tão barata, portanto, é a mesma peça, a da frente e a de trás, e as portas abrem ao contrário, portanto, uma porta abre normal, como todas as portas abrem, e a outra porta abre, chama-se Suicide Door, que é abre para trás, exatamente porque é a mesma peça virada para o lado contrário, e daí eles conseguirem baixar o preço brutalmente, porque fazem tudo igual, portanto, vermos a frente do carro ou a traseira é a mesma coisa. Eu acho que a competição nos carros elétricos vai ser interessantíssima nos próximos anos. Porque vão surgir uma data de marcas, vão surgir que elas já existem, uma data de marcas novas e a competir umas com as outras e para nós os clientes vai ser espetacular. Principalmente se a maior parte dos clientes tiver conforto neste modelo da Tesla, que é mais direct to consumer, e não precisar tanto dos dealerships. Se isso acontecer, a vantagem das marcas instaladas já cai bastante. Eu se fosse os OEMs tradicionais, sentia-me muito ameaçado. Dos carros elétricos, das novas marcas todas, da NIO, da XPeng, da BYD, da Tesla. E todas estas que eu disse já têm carros reais a funcionar, têm mais de 100 mil vendas anuais. Tudo marcas. Consegues afastar o microfone um bocadinho da boca? Está muito alto. Não, é que faz como se fosse o vento, o ar a sair da boca, faz ruído. E todas estas já são marcas com mais de 100 mil vendas anuais, não é? Portanto, já não estamos a falar de uma Rivian, mas inclusive também as Rivians desta vida e as Lucid Motors e a quantidade de outras que também estão aí. E portanto, eu acredito que haja muitas antigas que vão prosperar. Eu tenho poucas dúvidas que a Volkswagen não vai ser um grande produtor de carros elétricos, mas há de haver outras que se não meterem o pé a fundo não vão conseguir ir lá nenhum. E em cima disso, o custo de capital destas tradicionais é muito superior a todas essas que têm a hype elétrica. Não é? Uma empresa como a Stellantis está a cortar um price earnings de 5, 6 vezes. O que é basicamente o mercado a dizer que, lá está, ou pelo menos a pricear aquilo que estás a dizer, que a concorrência no futuro vai ser abismal e estes lucros não parecem ser sustentáveis. Enquanto ao mesmo tempo avalia empresas sem vendas nenhumas ou sem um modelo de negócio provado a 60 bis. Olha, pronto, mas houve muita gente, aliás, esta semana isto tem sido semana de earnings, né? As duas últimas, esta e a semana passada. Portanto, isto tem estado tudo aí ao rubro. Isto, e com boas e más notícias para todo lado. Portanto, finalmente as FANG agora são Mang, né? Manga. Manga. Já lançaram todos os resultados. E à exceção da Amazon, acho que todas as outras tiveram resultados bons. A Amazon desiludiu um bocadinho. Não sei se viram. E que é uma nova posição do Terry Smith no Fund Smith. Amazon, não. Boa. Isso aí, eu ia dizer já vem tarde, mas isso vai entrar bem aqui no tema do Gonçalo. É verdade. Vem 20 anos tarde. Não é uma notícia, mas já agora o subscritor que na semana passada trouxe aqui a história em segunda mão que um subscritor me contou de que alguém tinha tido um empréstimo bancário para um terreno no Alentejo e que cujo colateral, cuja garantia é o próprio terreno, e ele depois de nos ouvir
disse-nos que a avaliação do banco foi 5 vezes o valor da compra e o financiamento é 3 vezes e meio o valor do terreno. Ok. Portanto, aí está. Interessante. Como é que alguém consegue comprar uma coisa tão barato, 5 vezes abaixo da avaliação? Não, essa tinha sido uma das hipóteses que tínhamos avançado sem saber a causa real. Mas pronto, o que não sabemos agora é se realmente o terreno vale o que ele pagou ou se vale a avaliação do banco e se o banco avaliou aquilo para conseguir passar o empréstimo pelo comitê de risco, digamos. Ok. Claramente o banco acha que foi uma boa compra. Sim. Se tiverem mais histórias como esta, podem partilhar connosco. Se houverem mais histórias de que ilustrem que o mundo está um bocadinho maluco e que há excessos por aí, podem escrever aqui nos comentários que nós daremos voz ou imagem e voz aos vossos comentários. Mais notícias. Eu escrevi alguma coisa. Se vocês se lembrarem, vão dizendo, amigos. Há de haver um monte de notícias e nós não nos lembramos. Então lá, quais são os vossos temas? Diogo, qual é o teu tema? Qual é o meu tema? Eu trago aqui um post de um blog. Isto veio, na verdade, foi derivado do Paki McCormick, que tem um Substack que se chama Not Boring. E ele recentemente criou o próprio fundo dele, de Venture Capital. E a falar do fundo dele, ele mencionou 2 artigos. Um deles descrevia a Tiger Global e o outro descrevia a A16Z, que são 2 dos grandes campeões da Venture Capitals da atualidade. E uma das maiores notícias é que está a ser a Web Summit em Lisboa neste momento. E por acaso não tinha a ver e portanto o teu tema vem na história dos vícios do Venture Capital e é uma coisa que eu nunca estive muito interessado na Web Summit, mas recentemente acho que me interessa mais. Eu não tenho 1.000 euros, eu não quero dar 1.000 euros para pagar a entrada, mas há uma quantidade de eventos satélite e encontros para ir ver uma cerveja e tal, da malta que está presente no Web Summit. Alguns estão no Meetup. Eu não estou em Lisboa, mas acho que gostava de ter ido a alguns dos eventos. Continuando. Pronto, e entre esses artigos, este descreve um bocado o porquê do sucesso da Tiger Global, que é uma das empresas com maior sucesso na área de venture, mas que é também das mais criticadas em toda a indústria. E que a maior parte das pessoas que eu ouço estão sempre a falar mal dela. Apesar de eu não seguir assim tanto a indústria, mas ainda sigo alguma coisinha. E é isso. E o teu tema, Gonçalo? O meu tema encaixa aqui bem no Diogo, porque no meu ponto de vista, há várias formas de investir. Uma como investem as Venture Capital, que é muitas apostas pequeninas e algumas dessas apostas têm resultados desmesurados. Ou podemos explorar que o negócio ou a empresa entre numa fase de replicação e então investir numa empresa que já tenha dado provas. E vou falar um bocadinho disto, e também pegando num artigo, este da Eagle Point Capital, que é um fundo até bastante pequeno, mas eu gosto muito dos artigos que os fundadores escrevem, e eles pegam aqui no tema da replicação e analisam alguma das compras que o Buffett fez ao longo da sua carreira. Ok, eu estava para trazer o metaverso, mas confesso que ainda estou atrasado na minha pesquisa do metaverso e como ainda não tenho as coisas claras, ainda tenho aqui uma quantidade de coisas para ler, vou deixar o meu tempo para a próxima semana, mas estive a ver os vossos e fiquei na dúvida como é que seria a melhor sequência, se o Gonçalo ir primeiro, se o Diogo ir primeiro. O que é que vocês acham? O Diogo. Então vamos a isso. Diogo. Age before beauty. Sim. Qual é teu? Pronto, basicamente o artigo começa com uma discussão interessante de uma data de VCs a criticar mais uma vez a Tiger Global, numa de
a maior parte dos investimentos que hoje em dia aparecem aí, parece que a Tiger Global chega-se sempre à frente primeiro e consegue sempre os investimentos em relação às outras, e eles a criticar que a Tiger havia zunzuns que faziam deals de 2 em 2 dias, ou todos os dias faziam um negócio novo, e que paga muito mais caro do que as outras, e que nada destas coisas são mentira por si só, mas pronto, a apontar como se fosse uma empresa que não sabia nada o que estava a fazer, lá está, que não fazia do diligence nenhum, não é? E que entrava em todos os negócios e que pagava muito. E que mais tarde ou mais cedo teria que se ver com consequências disso, porque seria uma estratégia horrível, não é? E a verdade é que a Tiger Global tem tido retornos nas últimas décadas, nos últimos 20 anos, excepcionais, só que apesar desses retornos é muito mal compreendida, porque veio trazer uma filosofia nova à indústria, e eu também me interesso um bocadinho por Venture Capital. Aliás, eu um dia se calhar gostava de seguir, enredar mais para essa área, e portanto tento sempre a ver algumas coisas, e o título deste artigo era Playing a Different Game, e esta expressão já é muito usada até noutro tipo de setores e de áreas de investimento. Uma das coisas que se ouve muito a dizer isso é mesmo nos mercados públicos e não em Venture Capital, que muitas vezes duas pessoas podem ter opiniões diferentes e as duas estarem certas. E muito disso tem a ver, por exemplo, com o horizonte temporal. Uma pessoa pode estar otimista em relação a uma empresa e outra estar pessimista, e as duas estão certas, só que uma se calhar está a pensar a 10 ou 15 anos e outra está a pensar a 1 ou 2 anos. E, portanto, muitas vezes o mercado, não é, não é um jogo onde todos estamos a jogar o mesmo jogo, mas, na verdade, nós podemos estar a jogar jogos muito diferentes. E aqui acontece um bocado isso. Existe uma filosofia tradicional, não é, no Venture Capitalism, em que basicamente a maior parte dos fundos, quando levantam o dinheiro, têm que ir alocando o dinheiro ao longo dos anos, não querem alocar tudo de uma vez, querem ir apoiando as empresas onde estão a investir, a continuar a guiá-las, e isso tem funcionado, lá está, tradicionalmente, mas numa época como a época em que nós estamos, muitas dessas regras tradicionais estão a cair por água abaixo, muito principalmente porque há excesso de liquidez. E num mercado onde tens liquidez infindável, quase por assim dizer, manteres essa filosofia tem tido muito mais dificuldades de sucesso. E uma das empresas que conseguiu explorar muito bem isso é a Tiger. A Tiger, o que este artigo diz é que, vivendo numa época em que a liquidez é imensa, tu tens de fazer as coisas de maneira diferente. E o que eles fazem é exatamente, não vou dizer o oposto, mas tem uma filosofia muito diferente, que é, eles acreditam que muitas vezes esse apoio, ou essa orientação, ou essa guide que os fundos dão às startups, pode nem ser benéfico e pode ser prejudicial, e que muitas vezes é prejudicial, muitas vezes é benéfico, e portanto, na verdade isso não é assim uma coisa que possa fazer assim tanta diferença, e que, tendo em conta que há excesso de liquidez, uma das coisas que se pode fazer é tentar fazer o máximo de negócios possível, tentar dar aos fundadores um bom negócio e o capital suficiente para eles quererem ir lá, e depois deixá-lo estar. E fechar o máximo número de negócios, e que a due diligence muitas vezes é um bocado overrated em certos aspectos, e isto às vezes para mim, por exemplo, como me considero um value investor, pode parecer que me faz um bocado de comichão essa questão da due diligence ser um bocado overrated neste caso, mas nesta situação eu percebo o sentido que ele diz. Se calhar se tiveres um portfólio super concentrado, obviamente convém investigares a fundo, mas numa empresa como a Tiger, que lá está, faz se calhar um negócio de 2 em 2 dias e faz 200 negócios por ano, se calhar ela não precisa de ir tanto a fundo nos negócios, basta ter algumas guidelines e conseguir e seguir essas guidelines e ir em frente. E a outra vantagem que ela ganha com isto, além de ter muito mais velocidade
em fazer deploy do dinheiro, é muitas vezes os tais fundadores decidem ir à Tiger primeiro do que ir a outro lado qualquer. Porque primeiro sabem que a Tiger fecha negócios rápido, sabem que a Tiger paga por cima, às vezes, do que se considera o valor do mercado, e sabem que a Tiger dá muita liberdade aos fundadores de continuar o negócio. E, portanto, eles acabam por criar uma posição reputacional, por serem assim, em que os próprios fundadores decidem ir falar com a Tiger primeiro. E, portanto, isto depois é um ciclo vicioso em que eles conseguem investir mais rapidamente que os outros e conseguem ter os outros, as pessoas que estão a criar startups a irem falar com eles em primeiro lugar e daí terem tido tanto sucesso ao longo dos últimos anos. Apesar Neste caso, pode-se dizer que é um ciclo virtuoso, não é? Tem resultado muito bem. Exatamente. Apesar de muitas vezes saírem as notícias cá para fora, de alguns tiros para o ar e algumas empresas onde eles investiram que a coisa, além de muitas vezes ter saído um tiro furado, até pode haver alguns riscos, nem vou dizer de fraudes, mas de coisas do género, de negócios que a coisa não correu muito bem porque aquilo na verdade não fez muito sentido, mas porque lá está, é um risco deste sistema onde tu fazes tantos negócios e com tanta velocidade a fechar os negócios. E, portanto, muitas vezes alguns saem tiros furados, mas na prática, no geral, eles têm conseguido melhores negócios e têm conseguido mais negócios e têm crescido consideravelmente e têm tido retornos incríveis. E uma das posições que este senhor depois fala no artigo é que basicamente o que a Tiger está a fazer, e não é só a Tiger, há mais outras empresas neste espectro, está a separar um bocado, está a haver um bocado a separação do tipo de Venture Capital Funds, em que tu ou estás na posição como a Tiger, em que ele compara com uma espécie de Walmart, em que o que interessa é high turnover, e teres o máximo de produtos possíveis, etc. Ou então estás numa posição oposta em que és muito especializado, em que dás muito apoio ao legal, ao jurídico, ou tens um nicho de mercado muito focado, para ter sucesso na indústria do venture capital, e que todos os outros que ficam ali no meio e que ou não são muito especializados ou não têm esta filosofia de ir a todos os negócios, estão a ver que não estão a conseguir negócios, estão a ter retornos horríveis e que têm estado a fechar muitas vezes as portas. E, portanto, que a indústria do venture capital está-se um bocado a dividir nestes dois pontos, e quem ficar no meio vai acabar por sair prejudicado, pronto, por ter que fechar. Mas achei muita piada este artigo, precisamente por ser algo que vem rasgar um bocado com a estrutura base, não é? E que é muito criticado por isso, porque é uma coisa inovadora e que muita gente, em vez de tentar perceber, não é? o que é que faz sentido neste modelo, a primeira coisa que eles fazem é ele não está a cumprir nada com as regras, isto não faz sentido, isto vai ter maus resultados, isto não vai a lado nenhum, e fecham-se um bocado no seu confirmation bias, não é? Em vez de tentar perceber porque é que está a ter sucesso. Principalmente quando a maior parte dos fundos que a Tiger está a investir são fundos dos próprios empregados. Portanto, não é como se eles tivessem um problema de agência em como estão a investir dinheiro de outras pessoas. Não se preocupam, só querem investir tudo mais rapidamente e quebrar as regras, porque o retorno não é assim tão importante para eles, mas sim ganhar a comissão. Mas quando estão a investir o seu próprio dinheiro, talvez faça sentido realmente tentar perceber porque é que eles estão a quebrar tantas regras que eram seguidas pelas VC. E o facto, eu gostei muito do artigo que enviaste, principalmente o facto de eles tentarem compensar ou aceitarem retornos inferiores com uma velocidade superior à alocação do capital. Isso foi muito interessante. E o facto de alocarem este capital mais rapidamente, enquanto a maior parte dos fundos demora 3 anos, 4 anos a alocar o capital que recebem, permite aceitar realmente retornos mais baixos e, mesmo assim, gerar em valor absoluto mais dinheiro.
Eu vi uns, por acaso era esse exatamente o ponto que eu ia focar, achei interessante essa estratégia. Essa e outra, vi alguém chamar-lhes aos fundos, são vários fundos dentro da Tiger Global, mas basicamente um index fund de empresas privadas. Pá, os gajos disparam para tanto lado que no agregado, e são tudo normalmente empresas de tecnologia ou de software, no agregado o software e a tecnologia vai correr bem, ou têm corrido bem nos últimos 20 anos, portanto eles não se importam de perder dinheiro numa quantidade delas, e aquilo que o Diogo estava a dizer muito bem, e não fazem assim tanto, as apostas são mais dispersas, é uma caçadeira quase, tipo, dispersa por uma quantidade de empresas, e no agregado vai-lhes correr bem. Portanto, é quase uma aposta macro, feita de muitas apostas micro. Sim, sim, e tem corrido bem para a maior parte das empresas, algumas que até são conhecidas, que fazem desta maneira. A SoftBank, não é, dos japoneses, funciona muito à base. Aliás, a própria Tiger Global agora comprou, acho que é um dos maiores acionistas da SoftBank, comprou tipo 10% da SoftBank, porque eles trabalham tanto em conjunto e competem tanto em negócios e entram tanto em negócios juntos que agora até houve ali uma espécie de simbiose. Mas a SoftBank, por exemplo, funciona da mesma maneira. E se calhar eu ia dizer um bocadinho menos agressiva, mas eu nem acho que seja, porque ele é conhecido por ser exatamente muito agressivo. E basta ter 2 ou 3 bons negócios. Aliás, no caso da SoftBank, um dos negócios foi a Alibaba, não é? Que hoje em dia é 40% do portfólio e que foi a maior parte dos retornos, pelo menos naquelas 2 décadas, vieram de uma posição. Mas depois também tem tiros furados, como a WeWork, não é? Foi uma polémica de todo o tamanho. E é muitas vezes criticada por causa disso. Mas a verdade é que aqueles 3 ou 4 que funcionam compensam os outros todos. Nas VC, o mais provável é ter tiros furados, não é? Porque a maior parte dos teus retornos vem daquele 1% que corre muito bem. Um estudo interessante que fizeram há pouco tempo, estou a citar de memória, não me lembro bem, foi uma VC que tentou ver todos os negócios que fez e analisar como é que tinha corrido se em vez de tiver feito alguma seleção, tivesse investido em todos por igual. Portanto, basicamente tudo o que analisou tivesse investido para ver se realmente a análise tinha algum valor acrescentado ou não. E a análise, o ter excluído algo... Sim. Não vai ser muito surpreendente que a análise não teve valor acrescentado. Curiosamente, o que eles tinham de fazer é realmente investir tudo o que apareceu. E é um pouco isso, talvez um bocadinho mais refinado que a Tiger tenta fazer. Agora, mas eu ia te perguntar, Diogo, e falaste da SoftBank, mas não falaste da Tencent, que parece também seguir um bocadinho esta abordagem. A Tencent e a Prozis, em separado e em conjunto, porque depois a Prozis também tem a Prozis Ventures, apesar do investimento na Tencent, depois também tem um outro braço que é a Prozis Ventures, mas pronto, as duas também fazem um bocado isso. Eles investem muito em Venture Capital, mas são muito mais conservadores. Ou seja, enquanto a SoftBank e a Tiger disparam mesmo para todo lado, a Tencent e a Prozis fazem muitos investimentos, mas se fores a ver mesmo em número de investimentos, eles são em muito menos número e é muito mais localizado. Por exemplo, uma das áreas que a Tencent faz muito, não é? Era tudo o que era e-commerce e tudo o que era empresas ligadas ao ambiente do WeChat que podiam ser disputadas no WeChat. Portanto, eles são muito mais localizados nos seus investimentos, ou em gaming, por exemplo, que fazem muitos, mas não disparam para todo lado. Ou seja, tu não vês uma Tencent a investir eu ia dizer em logística, mas na verdade tem, mas pronto, mas há muitas áreas em que eles não entram. Sim, essa a percepção que eu tenho, não fossem alguns investimentos que a Tencent fez, talvez na Tesla, no Neobank, que agora vai ser feito o IPO, muito curiosamente. Mas a maior parte dos investimentos parece que eles viram que realmente resultava na China, ou resultava com o modelo de negócio que eles estavam a seguir, e aproveitaram esse insight e investiram, ou então perceberam que a plataforma do WeChat era tão boa para distribuir esse negócio
no caso de e-commerce na China, para competir com a Alibaba, que investiram minoritariamente nesse mercado. Ao mesmo fora, por exemplo, o maior investimento, na verdade, da Tencent é a CIA Limited, que é uma empresa, eu não sei se originalmente, acho que é Singapura, mas eu não me quero enganar, é de um país qualquer do Sudeste Asiático. E há quem diga que a CIA é uma espécie de cópia da Tencent no Sudeste Asiático, porque tem um braço de gaming muito forte, que é altamente lucrativo, e que depois usa esse dinheiro do gaming para investir na sua parte logística e de e-commerce, que é a Shopee, que hoje em dia é muito conhecida porque está aí a entrar em todo lado, e entra no Brasil e na Polónia, e etc. E está a ter um sucesso espetacular fora do Sudeste Asiático. Mas que basicamente tem um modelo muito parecido com o modelo da Tencent na China, exceto que não tem a WeChat, não é? Não tem uma rede social. E que a própria Tencent tem sido, ou pelo menos ao início foi muito importante no know-how que deu à CIA para eles fazerem aquilo desenrolar. E hoje em dia a CIA é das maiores empresas do mundo, não é? É daquelas empresas, é mais uma, que é daquelas empresas que no Ocidente é muito pouco falada, mas que hoje em dia já vale 200 bis. Portanto, é um monstro do Sudoeste Asiático. Agora que os ouço falar, pergunto-me se houve alguma empresa que tenha investido em tecnologia, ou obviamente que a resposta é sim, mas se houve alguma empresa que tenha investido em tecnologia assim abertamente, ou seja, uma quantidade de empresas e que não lhe tenha corrido bem nos últimos 20 anos. Ou seja, esta Tiger parece-me que o que nos está a dizer com os retornos estava a ver 20 e tal por cento, 26%, e aqui depende porque eles como têm os vários fundos dentro dela é difícil, mas é o que eles dizem é que é 26%. Qual é, se eles conseguem isto e nem sequer têm filtro de qualidade nem nada, e o Gonçalo disse que o filtro não importa para nada, mas ok, vamos acreditar que sim. Não, o que eu disse é num caso de uma venture capital que fez um estudo para ela mesma. Não sei se no caso da Tiger eles vão ter o seu filtro e ter as suas métricas. Não sei se esse terá um valor acrescentado ou não. Sim. Mas o que me pergunto é, estamos a falar de Tencent, estamos a falar de Prost, estamos a falar de Tiger, podemos falar de uma quantidade maior delas, e ainda no outro dia estava a ver um vídeo do Brian Feroldi, que é um tipo que saiu da Motley Fool, a falar sobre o problema que ele teve até hoje, foi de ter o filtro da valorização muito apertado, ou seja, se ele tivesse aberto mais e tivesse esquecido que aquilo que aprendemos, que um price to earnings de 60 é muito alto, etc, ele teria apanhado uma quantidade de empresas mais cedo, melhor, sei lá, eu vou dar nomes ao caso, mas tipo Zoom, Teslas, Amazon, todas estas que cresceram muito nos últimos anos. E eu tenho ideia que, a não ser que haja aqui alguns grandes erros ou alavancagens, que tem corrido bem para toda a gente que tem investido em software, especialmente se abriu bem o leque e não focou em 2 ou 3 que correram mal, ok? Sim, não tiro valor a quem lhes correu bem, não é? Mas a prova de que isto parece que não foi assim tão difícil, e eu falo isto mas assim, é a Tiger. Mas é uma questão de ver qual é que foi o retorno da indústria como um todo, e ver se foi superior ou inferior a 26%, porque se for inferior... Na Tiger estamos a falar de investimentos privados, e em algumas que eu comentei estamos a falar de investimentos públicos, é difícil de comparar. Mas sim, eu acho que aqui o que temos é claramente um survivorship bias. Tu só vais ouvir dos fundos que vão correr bem, porque toda a gente que investiu assim, que tem corrido mal, ninguém vai falar deles. Pronto, era aí que e em segundo lugar, tu estás a tocar no setor que melhor correu nos últimos 20 anos, não é? Porque se estivéssemos a falar, ter esta conversa há 20 anos atrás, portanto em 2001, tu ias ter a conclusão exatamente oposta. Ias encontrar muito venture capitals que foram completamente ao ar, ias encontrar muitas empresas de internet e software que tinham ido ao ar, e ias chegar à conclusão, isto a investir assim não faz sentido nenhum. Portanto, é muito um produto do tempo onde estamos, parece-me. Exato, e onde eu quero chegar é, e eu gostava que algum de vocês, ou alguém que nos estivesse a ouvir, comentasse, era exemplos de empresas ou fundos que tenham investido
alargadamente numa quantidade grande de empresas de tecnologia / software nos últimos 20 anos e que lhes tenha corrido mal, ok? Mas tens o exemplo em Portugal, não é? A Nova Base tem uma parte de VC que não tem corrido particularmente bem. Não tem corrido mal, mas não tem corrido bem. Não houve nenhum... não conseguiram apanhar uma empresa que fosse que fizesse dar o salto. Yeah. Okay. E provavelmente haverá muitos mais fundos de VC, mas lá está, eu confesso a minha ignorância, mas haverá muitos mais fundos que não lhes correu assim tão bem. Mas lá está, é o que estavas a dizer, a survivorship bias, só ouvimos falar daqueles a quem correu bem. Provavelmente é isso. Outro venture capital em Portugal seria a Sonaicom, que também tem a sua área, principalmente os fundos, chamada Milker. Esse apanhou um ou dois que correu razoavelmente, mas mesmo assim... Até apanhou a OutSystems, não é? Exatamente, a OutSystems e apanhou mais outro. Mas mesmo estes investimentos correram bem, não foi o suficiente para mexer a agulha, sendo que a parte principal da Sonaicom é a sua stake da nós, e essa não correu tão bem nos últimos anos, portanto, o investimento na Sonaicom acabou por não ter sido grande coisa, apesar de ter aquela parte do venture capital. Mas pronto, lá está. Se tiveres a investir num contexto português, mesmo em tecnologia, e não tiveres investido num contexto americano, teria corrido muito pior, não é? Porque a maior parte ao americano ou ao chinês também correu bastante bem, em Singapura. Mas no contexto português não correu assim tão bem. Eu lembro-me, por exemplo, há 10 anos atrás, tínhamos uma empresa que era a iDreams, que ia ser espetacular, que até eles conseguiram desenvolver primeiro do que a Google a parte do Google Earth, só que depois não conseguiram monetizar isso tão bem como a Google fez, e eu não sei o que é feito a empresa, mas acho que não. Isso era da minha faculdade. Era de um professor lá da minha faculdade. Pronto, vês? E o que é que aconteceu lá à empresa, sabes? Eu lembro-me de ser muito falada. Não faço ideia, mas eu quando tirei lá o curso ainda se falava disso. Havia até, acho que houve lá pessoas que até foram para lá estagiar. Mas sim, nunca mais ouvi falar. Tocas num ponto importante, Gonçalo, que é a centralização de muitas das empresas tecnológicas em Silicon Valley e a acessibilidade ou o acesso ao capital. Tu teres visibilidade e seres financiado por uma, sei lá, uma AWZ, é a AWZ que se chama, não é? A do Andreessen Horowitz, acho que sim. Que é uma das melhores VCs do mundo, entre elas tinha Facebook, financiaram o Facebook, Airbnb, uma quantidade delas. Imediatamente, quando nasce uma ideia, tem estes tipos muito bons, abre-lhes portas. Se tu abrires uma empresa, sei lá, no interior de Portugal, é muito mais difícil, apesar de estarmos num mundo globalizado, é mais difícil passares a tua palavra e chegares às pessoas certas que te vão abrir as portas. No outro dia, eu e Diogo estivemos, curiosamente, no encontro do Luís Jordão, com o Filipe, que tem um fundo, uma espécie de um fundo de venture capital em Portugal, e eu por acaso estou para convidar, se estiver a ouvir, estou para convidar para conversar um bocadinho comigo, para saber um bocadinho mais do mundo do venture capital, especialmente em Portugal, mas também para aprender no geral. E muitas, eu acredito que haja muitas empresas de venture capital que não se safam porque não estão no sítio certo à hora certa, porque não se aproveitam a quantidade de gente e de pessoal que não está em Portugal, apesar de podermos agora todos trabalhar longe, mas os cérebros são todos escoados para Silicon Valley ou para outras áreas, onde estão os melhores tipos do mundo, e é difícil, digo eu, crescer e ter a mão de obra que precisamos em muitos outros sítios, especialmente Portugal. E eu quando estava a pensar, quando fiz o meu desafio de pensarmos em empresas e em fundos que não lhes correu bem, não estava a pensar em Portugal, curiosamente. Acho que nunca ponho essa em equação. Outra coisa que tu comentaste, Gonçalo, que era 1%, e eu acredito que tenha saído. Não, foi. Assim, sem base. Foi só exemplificar. Sim. Eu tenho a ideia que o que o Filipe nos disse foi que era à volta de 30% a taxa de sucesso.
a quantidade de empresas que correm bem. Agora, quanto é que elas correm bem, não sei. E para teres um home run, se calhar não são essas 30 para esse 1/3, e será 1%, como estavas a dizer, mas acho que, assim, a regra geral é a taxa de sucesso é 30%. Se seguir a regra de Pareto, seria 20% das empresas são responsáveis por 80% do retorno, mas não sei se será assim ou será ainda mais agressivo. Outra coisa... Em venture, eu acho que é muito mais agressivo. Sim, também me parece que sim. Outra coisa curiosa no caso da Tiger em específico, e o artigo toca nisso, ainda call de leve, é que eles têm, apesar de serem venture capital, não é? Tem uma parte muito concentrada do seu portfólio, nomeadamente na empresa de GD, a GD.com, que é 7% do capital deles, e eu depois fui ver aquele 13F, e eles têm coisas como Facebook, posições grandes no Facebook, posições grandes na Microsoft, entre Pinduoduo e afins. Mas isso não será porque eles já investiram há muitos anos e mantêm essas posições? Sim, provavelmente. Mas se bem que, não sei se eles têm fundos permanentes. Sim, provavelmente como a maior parte do capital é dos empregados, provavelmente têm fundos permanentes. Porque eu diria isso porque no caso, por exemplo, da Pinduoduo, a empresa tem 8 anos, não é? Apesar da dimensão que tem. E mesmo a JD, ou seja, são 15 anos, portanto, uma venture capital, normalmente, quando faz investimentos, está sempre a pensar pelo menos a 7 anos. Não, aquilo é muito ilíquido, nem que seja vendo no IPO, não é? E muitas vezes até o IPO. Sim, e estes tipos da Tiger começaram por ser hedge fund, não é? Um hedge fund nacional em que investia em empresas cotadas em bolsa. Portanto, pode ser que... Não é? Sim. Eu ia dar o exemplo também da Sequoia, que há pouco tempo também lançou uma carta para reestruturar, não sei se viram, sim. A maneira como gera os negócios, e também tinha a ver com isso, que era precisamente porque normalmente os venture capital devolvem o dinheiro, né? Portanto, depois vendem as suas posições, e a Sequoia arranjou um esquema para nunca vender as suas posições, né? Para manter ad eterno. Mesmo quando elas entram em bolsa, continuar, a ideia deles é nunca vender mesmo. Lá está, é criar, a tentar adicionar uma vantagem competitiva que é a permanência de capital e que empresas como a Berkshire têm explorado desde os anos 50. Aliás, o que a Sequoia tem feito também é excepcional e foi criada também por um das pessoas que o Warren Buffett disse nos anos 60, não é? Para entregar o dinheiro quando ele fechou Eu ainda estou para perceber isso. Por isso era o Bill Raines, não estou em erro, e era completamente value investing e agora é VC. Não conheço a história da Sequoia, tanto gostava de... É um ponto a ir estudar, é a transição de value investing para venture capital da Sequoia, que nós já comentámos a Sequoia aqui, acho que até foste o Diogo, e eu fiquei sempre com essa na cabeça e é um bom ponto para ir estudar. Vamos passar ao nosso Gonçalo. Bora lá. Força. Vamos a isso, Gonçalo. Sim, o tema, como disse há pouco, acho que enquadra-se bem aqui, porque é uma forma de investir, esta de investir em empresas que estão em modo de replicação, não é? Já estabelecidas, uma forma de investir muito diferente de investir em VCs e que permite uma concentração que investir em VCs não te permite. Investir em VCs não te permite investir em apenas 10 empresas, porque as regras da base rate, não é? Então, se as empresas forem startups, é muito provável que até as 10 vão ao ar. E se escolhermos umas empresas que já estejam em modo de replicação, é mais provável que continue assim para o futuro. Deixa-me fazer-te uma pausa, não te esqueças de onde vais. Sim. Que é, alguém dizia, talvez o Warren Buffett, mas acho que até era o Moniz, que faz muita confusão às pessoas, e em Portugal isso acontece muito, especialmente eu noto quando digo a certas pessoas o que é que faço da vida, e as pessoas torcem o nariz e olha, casino, este joga no casino, e as pessoas não se importam de meter uma quantidade de dinheiro enorme e endividarem-se para abrirem uma startup, e eu nem estou a falar tecnológica, estou a dizer um negócio qualquer, que o base rate de sucesso é muito baixo. Tipo um restaurante, por exemplo, não é?
Exatamente. E torcem o nariz a investirmos, sei lá, nas 10, 20 melhores empresas do mundo, ou 20 boas empresas e com sucesso e com história. É curioso. Eu acho que aí também tem muito a ver com o sentires que tu podes ter influência no resultado. Não é? Com E se tu sentir abres que não te vai falhar, eu entendo isso, ou seja, isso, a segunda coisa que isso me traz é, isto não pode falhar, o pensamento da pessoa, isto não pode falhar, portanto, eu vou lá meter este dinheiro. Sim, eu acho que provavelmente todos somos assim. As pessoas normalmente consideram-se, e eu também me considero mais habilidoso do que provavelmente eu sou. Portanto, é um envezamento que devemos ter autoconsciência quando tentamos fazer o nosso próprio negócio. Eu, por acaso, nisso penso exatamente o contrário, que é, eu acho que o controle é um bocado overrated. Eu acho que há pessoas que são muito melhores a gerir empresas do que eu. Portanto, se eu confiar nelas, não é? E daí depois também os incentivos estarem alinhados e eu querer que eles tenham participações, etc. Eu prefiro que sejam eles a gerir do que eu. A história é, a maior parte das pessoas, quando decide abrir um restaurante, ou quando decide, agora só me lembro do restaurante, fazer o que quer que seja, não está a pensar num ponto de vista como o teu, de alocação de capital e de investimento, e qual é a melhor hipótese. É, o que é que eu vou fazer da minha vida? Portanto, agora, nesta alternativa, e um amigo convidou-me para abrir um bar, ou para abrir uma mecânica automóvel, qualquer coisa. E o facto de não quererem pôr na sua cabeça a possibilidade muito alta daquilo falhar, não se importam, também não há problema na cabeça de meter lá muito dinheiro, porque aquilo não vai falhar, porque senão não se estavam a meter aquilo. Não, exato, tens razão, é verdade. Eu ia só fazer um contraponto ao Diogo, não é? Ele não se importa de ter outras pessoas a gerir os negócios dele, mas não tem outras pessoas a gerir o capital dele. Portanto, nesse aspecto ele acha-se melhor investidor do que outra pessoa. Não. Isso é porque eu gosto de fazer isto. Porque eu acho que se entregasse, se calhar, o dinheiro ao Rob Vinalme, que ia ter mais retornos do que se estivesse eu a fazê-lo. Mas podes fazer com paper money. Opa, mas isso cria não um tem portfólio piada. virtual. Isso tem piada, Gonçalo. Mas isso é aquela velha discussão com o malta dos índices. É porque tu sabes, à partida, o base rate, que não vais ganhar o índice, porque é que não pôs o teu dinheiro no índice? Porque é que, sei lá, a malta joga ténis e nunca vai ser nada, mas é bom jogar ténis, sabe bem jogar ténis, outra coisa qualquer vez, sabe bem jogar ténis, futebol, nunca vou ser o Cristiano Ronaldo, mas dá gosto, pronto. Não, sem dúvida. E isto aparentemente dá-nos um gozo enorme aos três, portanto, provavelmente vamos continuar a fazê-lo por muitos mais anos. Mas indo aqui para os exemplos do Buffett, em que ele investiu em modo de replicação e recusou a investir em modo VC. O primeiro exemplo que a carta nos traz é um exemplo dos anos 50. Na altura, os computadores liam programas a partir de cartões, não é? Os programadores faziam furos nos cartões e depois colocavam estes cartões em computadores e os computadores liam mecanicamente cada cartão. E na altura, a IBM tinha um monopólio disto. Portanto, e não só tinha um monopólio, como era a divisão mais lucrativa. Aliás, o custo destes cartões era insignificante em comparação com o custo do resto do computador, que eram torres gigantes, salas até. E basicamente a IBM conseguia aumentar o preço destes cartões muito facilmente, sem que os clientes notassem sequer. E bem, nesta altura, dois amigos do Buffett queriam comprar uma máquina para fabricar os próprios cartões e competir com esta divisão da IBM. E pediram ao Buffett para investir nesta startup. E o Buffett recusou. O Buffett, claro, que achou que uma startup que fosse competir com a IBM, que estava estabelecida, teria poucas hipóteses de sucesso. Ou seja, como já falámos várias vezes aqui, não é? Teria uma base rate muito baixa, estatisticamente falando. Portanto, havia o risco enorme da perda ser total. Portanto, mesmo que um negócio pudesse ser extraordinariamente valioso e pudesse correr muito bem, como aliás viria a correr, o Buffett tinha receio que o negócio fosse para zero, portanto recusou o investimento e focou-se
muito mais em perdas potenciais do que em lucros potenciais. De qualquer das formas, estes dois tipos encontraram dinheiro, o capital, noutro lugar e começaram a empresa. E apesar da baixa base rate, tiveram sucesso e passado alguns anos, o negócio estava tão bom, a procura era tão grande que eles precisavam de mais dinheiro para comprar mais equipamentos para fazer mais cartões. E foram outra vez falar com o Buffett. Pediram mais capital para esta segunda ronda. Desta vez, eles tinham para apresentar ao Buffett mais do que um business plan. Eles tinham uma empresa que produzia 35 milhões de cartões por mês, com margens de 40% e retornos sobre o capital investido de 100%, quase 100%. E só precisavam de mais capital porque queriam realmente escalar imenso a empresa. E desta vez, claro, o Buffett viu que a empresa conseguiu provar que não só conseguia competir com a IBM, como conseguia crescer com ótima rentabilidade e que estava em modo replicação, portanto decidiu investir. Pois este investimento revelou-se altamente lucrativo, apesar do Buffett não ter apanhado a fase inicial. O Buffett teve um retorno de 33% ao ano durante 18 anos, até a empresa ter sido finalmente vendida no ano 1979. O que eu acho que é aqui notável, neste conto que eu contei, é o facto, são duas coisas principais. O primeiro foi que o Buffett esperou até o negócio entrar na fase de replicação para investir, sem ceder à tentação grande dos lucros enormes potenciais, por causa da probabilidade de insucesso. E o segundo ponto, que também acho que é igualmente notável, é o facto de ele, apesar de ter perdido o comboio inicial, ele conseguiu claramente controlar o seu anchoring bias e ir à segunda ronda, provavelmente, tendo investido a um preço teórico bastante mais alto. E lá está, acho que o Peter Lynch diz isto várias vezes, há várias oportunidades para investir em boas empresas. Ele dá o exemplo do Walmart, que mesmo quando o livro saiu nos anos 90, já tinha subido várias vezes, e mesmo nessa altura teria sido uma ótima altura para investir no Walmart. A maneira como ele diz aquilo por acaso é muito gira, que é, imagina que o IPO foi, eu não faço ideia, foi 80, não é? Se calhar até foi antes, foi em 83. Tu andas a estudar aquilo, mas não tens a certeza da empresa, não é? Podias ter esperado 10 anos, 10 anos, para decidires, não, isto realmente, ao fim de 10 anos a estudar isto é um bom investimento. E mesmo assim terias feito 30 vezes o teu dinheiro, ou 40 vezes o teu dinheiro. Está bem que não eram 80 vezes, tiveste posto logo. Os Tiger Global não fazem isso. Mas de qualquer das maneiras era 30 vezes, que era genial, portanto tem calma. E hoje ouvi também relacionado com isto, ouvi o novo episódio do Bill Brewster, e ele estava mais uma vez a chorar um bocadinho por causa da Atos, e ele estava a dizer que como é que ele disse? Tem a ver com o timing, que era quando ele comprou uma empresa qualquer, e quando a empresa cai, não é, 20% a 30%, e tu tens a empresa, o que tu dizes, eu também não me importo porque eu estou nisto para o long game, não é? Eu estou aqui para o long game. Mas muitas vezes tu podes pensar exatamente o oposto, que é, eu não vou comprar já, porque não me faz diferença que ela suba ou deixa 10% ou 20%, porque lá está, se eu realmente estou nisto, também para o long game, não é? Eu tenho tempo para comprar daqui a 2 ou 3 meses, não tenho que me apressar a fazer a decisão. E portanto também dá para os dois lados. Porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas só dizem isso quando já estão com 5 costs, não é? Quando já estão ali a perder, mas isto é 5 anos ou 10. Mas se é 5 ou 10 anos, ou 20, então também não precisas de comprar hoje e podes comprar daqui a 6 meses. Não é por aí. É espetacular e isso... E o artigo do Gonçalo começa com aquela frase célebre, não é só uma frase, parágrafo célebre do Charlie Munger, que diz que o segredo da longevidade e dos retornos dele e do Buffett não é tentar alcançar o brilhantismo, mas sim evitar o maior número de erros possível. Mas sensivelmente isto.
Sim, ele diz com uma linguagem mais expressiva, não é? Que a vantagem principal é evitar a estupidez. E eu, regra geral, partilho essa opinião, e já tenho dito aqui até várias vezes, que é mais importante proteger a perda, o downside, do que tentar atingir, ir para as Teslas e Amazons da vida. É mais difícil isso, mas dou por mim, como vocês sabem, a começar a ir a pequenas empresas que ainda não estão, cujo modelo de negócio não está comprovado, mas que estão à beira de terem um licensing deal, um acordo de licenciamento, ou qualquer coisa, um catalisador que pode multiplicar por 10, 15, 20 vezes os retornos da empresa. E não, obviamente, não estou ainda na fase, nem sei se algum dia vou estar, de lá meter muito dinheiro, não faz sentido. Quando investimos nestas empresas mais arriscadas ou mais especulativas, é bom pormos um bocadinho em várias, não é? Fazermos uma basket approach, como o Gonçalo uma vez me recomendou fazer, e muito bem. Mas eu estava a ler e estava a pensar, realmente esta é a minha estratégia core, mas isto também não quer dizer que eu não possa ser também, e começa a virar um bocadinho, como quando parece, não é mais VCs, mas próximo disso, de coisas ainda não completamente comprovadas. E nós podemos ser várias coisas dentro de nós, era onde eu queria chegar. Não precisamos de nos rotular só de uma forma. É isso. Não, eu concordo plenamente contigo. Aliás, a estratégia que eu mais sinto que se adequa à minha personalidade é estar concentrado, mas para investimentos assimétricos, não é que o upside é um múltiplo do downside. O downside é a perda de 100%, mas o upside pode ser 3, 4, 5 vezes isso. Eu acho que faz sentido. E então também tenho vindo a mover-me um bocadinho para esse sentido. E aliás, já mencionei que tenho cerca de 20 a 25 empresas no meu portfólio, 10 das quais são 70%, e depois as outras 10 a 15 são 30%, portanto tem uma long tail. E é nessa long tail que eu tento ir buscar a assimetria. E lá está, se uma destas empresas for à vida, não há de ter um impacto significativo no meu portfólio, mas se correr muito bem é capaz de ter. A long tail basicamente é aquilo que nos dá a pica, ou seja, tudo nos dá a pica, obviamente, e o processo todo nos dá a pica, mas nós queremos proteger o nosso capital, portanto investimos em empresas que acreditamos que são mais sólidas, é mais difícil, pomos mais dinheiro, uma porcentagem maior nas empresas que acreditamos que não vamos perder e que eventualmente vão crescer relativamente bem, que projetamos ou estimamos que vamos ter bons retornos, mas nada de estratosférico, na maior parte dos casos. E depois deixamos isto quase para jogar, e há curiosamente, vejo muita gente a dizer, não chamamos jogar e investir, mas na verdade investir é jogar, é um jogo espetacular, é um jogo educado, é um jogo informado, mas é um jogo, não deixa de ser um jogo espetacular. E esta tail é espetacular também por isso, porque dá-nos pica. Opá, o sonho, eu pelo menos vejo isto, não sei se vocês concordam comigo, eu adoro o que faço porque é um bocado caça ao tesouro, ok? Não é? Tipo, andar à procura do tesouro, do diamond in the rough, daquele diamante ainda por polir. E estas pequeninas apostas em empresas que podem multiplicar por 3, 4, 5, 10 ou 100 eventualmente, são aquilo que dá um gozo espetacular e que dão aquela pica de sonhar acordado, o chamado daydream. Epá, e se isto der realmente, aí vai ser espetacular. E nas peças e sonha um bocadinho, depois obviamente é trazido à realidade, não é? E vai fazer o trabalhinho todo, mas aquele gozo de acreditar que vai dar bons retornos. Acho que é isso que nos traz todos ao mundo do investimento inicialmente. Acho. Mas o verdadeiro truque e o que todos nós queremos é aquelas que têm possibilidade de multiplicar por 10, 20, 50, 100, mas que têm pouco risco. Porque a questão é, ok, se aquelas que podem multiplicar por 100 têm muito risco e tu vais para uma porcentagem muito pequenina, tipo, se correr bem, tens algum retorno como aquelas que tu tens a maior parte do teu portfólio, mas não é retornos. Não É isso que vai... porque tu depois, como conheces bem a empresa, vais lá para mais. Na fase de replicação que o Gonçalo me está a trazer,
tu vais conhecer, em teoria, vais conhecer a empresa melhor do que ninguém e não vais ter anchoring bias ao preço em que entraste e vais acreditar que ela vai por aí acima e tu ainda estás melhor preparado para isso porque já conheces bem a empresa. Okay. Idealmente. Exato, se conseguiste fazer isso, sim. Mas essa é a parte difícil. Olha, por exemplo, temos visto, e já falámos aqui várias vezes da Aspire Global, e está a correr muito bem, está a crescer bastante. Tens conseguido reforçar nesta tua grande ideia de investimento? Antes da resposta, congrats, parabéns ao Diogo e ao Gonçalo também, que estão a ter um ótimo retorno, parece-me a mim, pelo menos do que disseram, na Aspire Global. Sim, senhor. É assim, obrigado. eu não reforço porque aquilo cada vez é uma. Aliás, eu até já vendi um bocadinho, pequeno, na verdade, mas já fiz algum trim há uns tempos atrás, porque aquilo cada vez mais é uma posição maior do meu portfólio. Até porque o resto do meu portfólio nos últimos meses nem tem estado assim a ser grande espingarda. E portanto, isso depois também tem que haver aqui com um bocado de balanço, não é? É que qualquer dia aquilo é 30% do meu portfólio, eu não posso estar a pôr lá mais, não é? Entristeces-me, Diogo, entristeces-me. Não tens a convicção. Não, também tem que haver aqui alguma gestão de risco, senão... E vai. Mas, Manuel, já tiveste alguma empresa que tivesses investido pouco, que tenha corrido muito bem e tenhas ido reforçando à medida que ela sobe de valor e de rentabilidade? Sim. Porque... Sim? Sim. Ok. Vou dar o exemplo de uma que, curiosamente, fiz um vídeo sobre ela, a Cogstate. Eu investi antes dela ter o acordo de licenciamento mundial com a Eisai, que é uma farmacêutica, uma biotech, e depois, quando assinou o acordo de distribuição mundial, o risco reduziu muitíssimo e eu carreguei mais. Ainda não multiplicou por 10 nem por 15, multiplicou por 2 ou 3, mas é bom, já é alguma coisa, especialmente porque foi a minha maior posição e multiplicou por 2 e por 3, por 3 não, mas por 2 e tal. Portanto, essa ausência de anchoring bias, lá está, do não teres investido tudo o que podias ao início e teres investido mais quando o risco desceu, é notável. E tenho mais, não quero dizê-las todas, mas tenho mais aqui que podemos discutir em off, tenho mais que estou a considerar fazer exatamente isso. Porque se elas se tornam ou mais baratas ou menos arriscadas e o potencial ainda lá está aí, e o management está a mostrar que está a fazer e que está a ir a fazer tudo aquilo que tu esperavas que fizesse, ou mais, eventualmente, vais investir noutra nova... quase por aqui, não é? Tens ali aquela, sabes que é boa, sabes, já a conheço muito bem, então continua a dar-lhe. O Peter Lynch tem aquela frase isso é como trimar as boas posições e reforçar aquelas que estão a cair, é como cortar as flores e regar as ervas daninhas. Então porquê é que andas a vender a Spire Global para comprar a Takeaway? Opa, mas tem que haver aqui, na melhor das hipóteses eu poderia não vender nada, mas tem que haver aqui algum equilíbrio, senão depois o meu risco, eu ainda não estou naquela parte da minha vida em que posso correr riscos, porque já tenho tanto que se cair 50% ou 70% está tudo bem, não? Eu ainda estou naquela fase em que quero ver se isto cresce, tenho que proteger contra todo o tipo de quedas. Fazes bem. E já agora, esse teu trim foi... A quantidade e a altura dele foi premeditado ou foi só porque já não conseguias dormir descansado? Foi porque já não consegui dormir. Okay. E repara que se não tivesse streamado, hoje em dia está em máximos, né? Portanto, tinha feito mais ainda, né? Mas aí está uma boa coisa que nós, por mais que estudemos, muitas das regras vamos criando-las ao longo do tempo, à medida que vamos passando pelas experiências. E aí está uma daquelas coisas que tu podes escrever, ou tirar nota mental, obviamente, de se alguma empresa chegar a X% do meu portfólio, eu sei que não me vou sentir bem e começar a reduzir. Parece-me uma boa. É difícil, para mim é muito difícil ter esse tipo de regras. Por isso é que eu te estou a dizer. Não, porque eu percebo as regras, eu percebo o facto de haver regras, mas
é tudo tão específico daquele momento, não é? A minha melhor maneira de ter uma regra é eu sentar, pensar o melhor possível sobre aquela posição, ver como é que eu me sinto em relação àquilo, epá, probabilisticamente, pensar nos riscos todos e tomar a decisão assim, porque o Warren uma vez diz assim, que os melhores investimentos são aqueles que os números dizem para não investir e mesmo assim tu investes. Ou seja, tu vais contra tudo aquilo que tu dizes que achas que a tua framework é, mas mesmo assim tu vês ali qualquer coisa tão apelativa, não é? E isto obviamente pode ser um perigo. Mas a verdade é que em última análise nós temos que sentir bem com as decisões que tomamos. Não, senão eu acho que nós não conseguimos, das duas uma, ou automatizamos tudo e somos um quant, não é? Um quantitative investor, ou então acho que é muito difícil eu seguir uma framework e dizer, se passados 20% vendo, quando as minhas emoções... Já pensaste que um dia, curiosamente, todos os grandes gajos, aquilo que se arrependem mais tarde é de terem vendido, cedo demais. Um dia, a tua regra, e tu podes vir tu a criá-la, é por teres visto a Sparrow ter streamado e imagina, daqui para a frente multiplica por 10 ou 20, vamos inventar, não é? Tu vais poder estar, se calhar, a olhar para trás, e estamos aqui todos um bocadinho mais velhinhos, e dizer, opá, eu devia ter criado esta regra e vou criar esta regra. Mesmo que me esteja a torcer, não vou vender. Olha, se a Spy Global multiplicar por 20, eu acho que, olha, eu até posso dizer isso, posso dizer o que tu quiseres. Acho que é o menor dos meus problemas. É o menor dos meus problemas se eu cumprir a regra ou não. Mas sim, eu percebo o que é que estás a dizer. Percebo. Pá, mas sei lá, mas aqui várias vezes. Mas tem que haver um feeling. Obviamente que eu tenho algumas regras. Eu tenho regras dessas. Mas depois, no momento, não é? Eu posso olhar para as regras e depois eu tenho que decidir com emoções, mano. Tenho que decidir com... Não há outra volta a dar. Pelo menos para mim. Gonçalo? Posso seguir aqui com o tema. O outro exemplo que o Buffett traz também é espetacular e eu acho que é o mais conhecido nos dias de hoje, que é o investimento na Apple em 2016. Não é? Que segue exatamente o mesmo padrão. Não é? Provavelmente toda a gente se lembra quando a Apple lançou o primeiro iPhone em 2007, não é? E a Berkshire esperou 9 anos e já íamos num iPhone 6S até que finalmente comprou ações da Apple. Portanto, o Buffett demorou 9 anos a perceber que o iPhone estava em modo de replicação. Isto porquê? E depois o autor do artigo diz o que é que ele acha que o Buffett estava a pensar. E historicamente nós sabemos que o negócio de consumer electronics, não é? O negócio dos computadores e dos telefones e afins, era um péssimo negócio. Ou seja, tinha base rates muito baixas. E porque era muito fácil os concorrentes copiarem as inovações, colocarem os novos chips e afins. Mas epá, a Apple provou ano após ano que era capaz de manter os preços do iPhone, principalmente porque os consumidores queriam era o software do iPhone e não tanto o hardware. E isso os concorrentes não conseguiam replicar. Portanto, o Buffett conseguiu desenvolver uma visão intrínseca ao longo destes 9 anos que eventualmente permitiu à Berkshire comprar a Apple porque ele achou que não era uma empresa de consumer electronics. Não era tipo mais uma Nokia, mais uma Samsung. Era sim uma empresa de software. E isto sinalizou ao Buffett que os lucros que a Apple estava a gerar eram provavelmente altamente recorrentes e crescentes. E mesmo nesta situação em que o Buffett esperou 9 anos para investir, e dezenas de anos desde o IPO da Apple, mesmo assim ele ganhou imenso dinheiro, mesmo em valores absolutos e mesmo para a dimensão que a Berkshire já tinha. Portanto, basicamente a Berkshire investiu 36 bis e neste momento a posição vale 120 bis. Portanto, quase 4 vezes. E acho que já aqui falámos, salvo estes últimos resultados que ainda não olhei para a Apple,
Foi tudo múltiplo, expansão de múltiplo. Porque as vendas não cresceram. Foi expansão de múltiplo, nem o earnings per share. Em recompra de ações, não? Sim. Nem o earnings per share? Não, nem o earnings per share. Se calhar recentemente mudou, mas de 2018, 19, 20, vai ver ao ticker, porque eu tive esta conversa no outro dia, também fui ver ao ticker e fiquei espantado, que a grande maioria é expansão de múltiplo. Eu acho que recentemente as vendas não, os lucros já subiram bastante, mas nestes últimos 3 anos fez isso. É o fim das FANG, meu. É o fim das FANG como a motor a crescer 20 e tal % ao ano. Então o Buffett comprou em 2007. Desculpa. O Buffett comprou, exatamente, em 2016. 16? Ok. Sim. E depois acho que carregou em 18, ou não? Estou errado. Mas ok, 16, vamos lá. 16. Portanto, tinha um EPS de 2,3 por ação. Uhum. Agora, nos últimos 12 meses, está a 5,6. Ok, mas no entretanto... Sim, o ano passado estava só a 3. Portanto, a maior parte do aumento de EPS foi no último ano, sem dúvida. E claro, e houve grande expansão de múltiplo. Quando o Buffett comprou, estava para aí um PER de 10, agora está um PER de 30. Né? É verdade. Mas lá está, mas tem a ver com a percepção da empresa ter mudado bastante. O mercado já não olha para a empresa como uma consumer electronics. Sabes qual é a beleza da Aspire Global? Não? É que apesar de tudo não houve expansão de múltiplo. Não? Essa que é essa. O múltiplo está igual. Agora quando houver expansão de múltiplo... Ai. Mas sim, Muito bom. Sim, o ideal é quando houver expansão de múltiplo. Agora que os Estados Unidos, entrar nos Estados Unidos, acho que é capaz de ganhar mais visibilidade. Sim. Mas olha, voltando então à conversa que estávamos a ter há pouco sobre position sizing, não é? E quando é que fazemos streaming e quando é que nos sentimos confortáveis. Isso é algo que eu tenho estado a pensar para mim. Não que eu tenha nenhuma posição, aliás, a maior posição que eu tenho neste momento é a cerca de 10% e sinto-me completamente confortável com ela, mas o que eu pensei é, se isto continua a crescer desmesuradamente e torna-se uma fatia muito grande, até que ponto é que eu ia trimar, mesmo que acreditasse que ainda seria um bom valor. Uhum. O que eu pensei foi, qual é a percentagem do capital neste momento que eu preciso para continuar a ter o mesmo estilo de vida? E, bem, digamos, tecnicamente que eu sentiria-me confortável com 60% do capital, portanto, basicamente deixava que, mesmo se eu perdesse 40%, ainda me sentiria confortável. Portanto, 40% seria o meu limite máximo de disposição, porque era aquilo que eu me sentia confortável que fosse para zero. Grande exercício, muito bom. Por exemplo. Quer dizer então que te deixaria chegar a uma posição de 40%. Quer dizer, sim. Nunca aconteceu, portanto não sei. Também, não é? Mas, sim. Exatamente, nunca aconteceu. Eu acho que o sim, maior... Isso é complicado. É fácil falar enquanto abstratamente, mas quando estiver a sentir é diferente. Nunca me aconteceu ter uma posição tão grande assim. Já aconteceu eu ter tido uma 10-bagger e era uma posição pequenina que queria-se uma posição grande, mas não é a mesma coisa ter uma posição média tornar-se uma posição gigante. Portanto, imagino que emocionalmente seja diferente e quando passar por isso, se passar, e esperemos que sim, contarei. Queres terminar o teu... Temos 5 minutos no relógio. Queres... já terminaste o teu... Não, posso só dizer assim, em jeito de conclusão, não é? Como vimos, temos uma maneira mais de venture capital de investir, com uma baixa taxa de sucesso, mas com o número reduzido de empresas que têm retornos espetaculares. Portanto, é fundamental nesta maneira de investir, fazer muitas apostas, como o Tiger, investir quase em tudo o que mexe e que pareça atrativo. Ou temos este modelo de replicação à Buffett, principalmente à Buffett quando ela era mais jovem, à Buffett muito inicial, que tem uma alta taxa de sucesso
Portanto, tem um número elevado de empresas que têm muito bons retornos e permite concentrar bastante nestas empresas. E ter, por exemplo, nesta empresa que estava a falar há pouco dos cartões, ele investiu 20% do seu capital nesta empresa. Repara, é excepcional. Depois de ter recusado a primeira, quando foram lá à segunda, ele colocou 20% da sua riqueza pessoal. Sim. É notável. O que fala é que, pá, eu só ouço histórias do Warren também a colocar 20%, Era o que eu ia 30%. dizer, a Geico, isso foi antes ou depois da Geico, não era? Isto foi antes, isto foi nos anos 50. Mas das duas, uma, ou ele tem muitas vezes 20%, ou então troca muito. Sim, mas ele tinha uma taxa de rotação muito alta nos tempos iniciais. Bem, mesmo há vários exemplos, 20% na Geico, 20% na American Express, mas foi tudo a alturas diferentes. Sim, na Geico até foi 60%. A primeira vez. Foi a primeira, foi antes do fundo, até antes de abrir a partnership. Foi 60%. Foi 10 mil dólares. Era 60% do património dele. Mas estamos a falar de um tipo que tem 90 anos, começou a investir teoricamente aos 11, 12, portanto teve muitas alturas na vida para pôr várias vezes 20% do seu capital em alguma coisa de alta convicção. Mas sim, mas o que é curioso também é a consistência do Buffett, não é? Lá está, não sei se isto provavelmente é uma história, também está aqui algum survivorship bias, não é? Mas esta consistência de tudo o que ele pôs, grande parte do seu capital, correu sempre bem. Quando ele meteu muito. Sim. Sim. Aliás, acho que ainda há pouco tempo ouvi uma história que ele nunca perdeu mais de 2% do book value, não é? Da Berkshire, ou antes, em nenhuma posição concreta. Nunca houve nenhuma posição concreta que tivesse tido perdas reais, não é? Superiores a 2% do capital. Sim. Bem, e essa consistência é inacreditável. É o que o faz o velhinho Buffett, não é? E por isso é que estamos a falar dele. Meus amigos, chegamos ao fim. Foi um prazer. Até para a semana. Muito bom. Um grande abraço, pessoal. Até para a semana. Até para a semana.